noite a todos. Hoje nós vamos falar do tratamento térmico cíclico no estado semissólido da liga de alumínio silício periodética. O nosso trabalho foi feito por mim, pelo Felipe, pelo Rafael e pela nossa orientadora, a professora Ana Paula. A introdução é basicamente falar um pouquinho da liga, do que é essa liga, de onde que ela está inserida no nosso contexto. Aqui a parte dos problemas, o que essa liga tem, que a gente tem como desafio para lidar com ela e por que o tratamento cíclico foi a melhor opção. Quais são os objetivos desse trabalho em relação a essa liga e o tratamento? O referencial teórico, que é um pouquinho do que a gente fez no semestre passado, passando rapidamente a respeito do que embasou a gente para fazer com que a gente chegasse hoje em dia no ponto que a gente chegou. A metodologia, como nós chegamos nesses resultados. A análise de resultados, nós vamos apresentar figuras do método, testes de dureza. A conclusão, falando um pouquinho sobre os objetivos, do que aconteceu ou não, do que a gente já estava planejando para esse semestre. Aqui, um pouquinho da peça do nosso arquivo pessoal, de como que a gente encontra essa peça. Aqui são rodas de liga leve feita com alumínio, silício e periodético. E aqui o pistão, que foi a peça que a gente mais teve contato. E por que a liga de alumínio silício e periodética? Ela tem propriedades mecânicas muito boas, ela tem um grande potencial de reciclagem, que foi uma coisa que o nosso colega João Victor falou, da Alton, que doou esse material para a gente, falou que é importante no mercado hoje em dia. Ela é tratável termicamente, ou seja, nós podemos otimizar as propriedades mecânicas. Os nossos objetivos aqui, quais são? O tratamento semissólido na liga eutética, que é deixar essa liga nesse estado semissólido a ponto de que ela mude as suas microestruturas, mas ela não passe do estado de semissólido. A avaliação da mudança microestrutural depois do tratamento térmico cíclico. O que aconteceu? O que nós conseguimos com isso? O antes e o depois, o que a gente teve de benefício ali, talvez um malefício, e avaliar os impactos dessas mudanças no que a gente realmente tem como prática no dia a dia das propriedades mecânicas. Você quer como que as propriedades mecânicas sejam boas nesse sentido? Contextualizar para vocês, esse primeiro slide aqui. Eu vou falar um pouquinho das ligas binárias de alumínio e silício, E eu vou explicar um pouquinho o que é hipo e hipereutética, Esse diagrama aqui, nesse caso, que a temperatura é de 577 graus, com teor de 12,6% de silício, todo o material que tem esse percentual menor, ele é um material hipoeutético. E o que tem um percentual superior é um material hipereutético, Outra coisa também, com essas figuras aqui, que a gente consegue observar, focando um pouquinho mais na liga hipereutética, para diferenciar, vocês conseguem ver o grão de silício primário de uma forma bem fácil, esse grão aqui mais escuro, Então é uma forma de diferenciar bem rapidamente uma liga hipoeutética da liga hipereutética. Outra curiosidade também bem legal é que o grão de silício ele tem um teor de dureza muito mais alto que as outras fases existentes. Onde você vê alfa, leia-se alumínio, onde você vê beta, leia-se silício. Em eutética, tem a formação de dois sólidos, equação sólido-sólido. Acima da linha eutética, o alfa ele se torna líquido, ele se liquefaz e também e fica com a fase beta em formato sólido. Então fica líquido mais sólido. Isso, e acima dessa linha se liquefaz totalmente. Contextualizar o tratamento térmico, que são operações de aquecimento e resfriamento, formatos controlados. Neste caso, eu vou falar um pouquinho do tratamento de solubilização e envelhecimento. Então, no qual o material é aquecido a temperatura T2, aí tem uma parte de solubilização, as várias fases se tornam uma fase, e depois tem um resfriamento rápido, para não deixar as fases precipitar e se tornar uma estrutura heterogênea, Aí, após esse tratamento, a estrutura fica bem tensionada, aí faz um ensaio de envelhecimento, que aquece a uma temperatura baixa, T1, aí tem um período de encharque e um resfriamento lento. Então, dessa forma, o material ele faz o tratamento térmico, melhora as propriedades mecânicas. Esse aqui é o tratamento térmico, no qual foi a base do nosso estudo. O Ramadan, ele realizou 4 ciclos de um tratamento em estado semissólido. Ele aqueceu o material, deixava no encharque e resfriava bruscamente. Isso é um ciclo. Ele fez isso 4 vezes. Só que, por exemplo, quando era 4 ciclos, ele aquecia, deixava encharque, resfriava até 550, aquecia novamente, encharque, 550. Só no último ciclo que se resfriava bruscamente o material. No caso, a temperatura de 15 a 85,
a temperatura altética nesse caso era de 570,5 e a temperatura de resfriamento intermediário antes do resfriamento brusco era 550. E a liga dele era uma liga de 18% de silício. Os resultados que ele obteve foi o quê? Com relação ao tamanho de grão, né? Ele teve um crescimento do tamanho de grão, igual o gráfico mostra, né? Ele também teve um aumento da esferosidade, mas no quarto ciclo ele teve uma queda com relação à esferosidade. Outra coisa legal também de se ver é com relação ao aumento da dureza, de mais ou menos 57 para 65 ROC-OB. Vou falar aqui da metodologia aplicada por nós nesse tratamento. Todo o tratamento foi feito aqui na PUC, nos fornos MUFLAS, dos laboratórios de tratamento térmico. E o primeiro passo para se começar esse trabalho foi a obtenção da liga hipiotética. Foi uma liga assim, de um pouco de dificuldade de encontrar ela. A gente conseguiu uma doação pelo João Vitor, aluno da PUC, que é da empresa que ele trabalha, a Alton, que é uma empresa de reciclagem de alumínio. Essa liga foi toda preparada especialmente para que a gente pudesse fazer esse trabalho. Ele trouxe essa liga para nós, adicionou o silício, adicionou todos os componentes da nossa liga. Essa verificação da composição do material, essa verificação química, já veio para a gente com uma tabela dada da produção da peça. Da metodologia aplicada, a primeira coisa que a gente fez foi caracterizar o material bruto. A gente pegou o material bruto, tirou uma amostra, levou para as listas, lixou. O nosso trabalho tinha o intuito de comparar a peça tratada e não tratada. Então a gente guardou para que pudesse ser feitos os ensaios de dureza, os ensaios mecânicos e a caracterização das microestruturas no MEV e no OP. E para fazer um efeito comparativo. Com ramificação, a gente fez o tratamento térmico, tratou, lixou, guardou a peça e fizemos a caracterização da liga toda. Fizemos os ensaios de dureza, levamos no MEV e no microscópio óptico e fizemos uma análise do resultado em cima dessa liga hipiotética. Essa é a composição química da peça que veio pra gente, do material que veio pra gente, mas sendo que o mais importante é o que é uma peça muito rica em silício e possui a contaminação de ferro. No primeiro momento, quando a gente começou a trabalhar com isso, a gente deveria achar um ponto, então, uma temperatura em que a peça não fundisse. Ela teria que entrar no estado semissólido, permanecesse no estado semissólido e não ultrapassasse essa temperatura para que ocorresse a fusão. A primeiro momento houve muitas perdas e muitos erros no material. Então primeiro nós encontramos essa temperatura que foi de 15 a 78, para que pudesse ter uma mudança das microestruturas e o material não fosse fundido. Trabalhou com um termopar inserido no centro da peça. Furamos a peça, tinha aproximadamente 10 por 10 por 10, e inserimos esse termopar e levamos ao forno. O forno já estava aquecido a 600 graus quando a gente leva essa peça à temperatura ambiente. Então ela vai aquecendo gradativamente e chegando à temperatura de 578. Não interessa o termopar do forno, mas sim a temperatura da peça. E mantivemos essa peça numa temperatura de Sharp, 5 minutos. E resfriamos no ar. Voltar para o forno para que seja aquecido de novo e se inicie um segundo ciclo. Aquece de novo, mantém no Sharp e resfria em água. O Ramadan alcançou o seu melhor resultado no terceiro ciclo. Então trabalhamos com os 3 ciclos para comparar a peça não tratada com a tratada. Essa figura A e a figura B é a peça antes do tratamento térmico e após o tratamento térmico. A gente pode perceber várias mudanças ocorreram nessa peça, né? As principais mudanças é o quê? É o aspecto do silício primário, perde esse formato poligonal grosseiro, ele fica um pouco mais esferoidizado. O silício do agregado eutético, que tem esse formato de agulhas, ele se dissolve, ele precipita no contorno de grão. Outra coisa também, as escritas chinesas que se dissolve parcialmente, a gente não consegue perceber ali na figura após o tratamento térmico. E também a esferização da fase alfa, né, que é o alumínio, que esse fundo mais amarelado, ele ficou mais esferizado, ele se uniu formando esses grãos. Essas fotos foram feitas no MEV, né, que a gente também consegue fazer esse overview, né, e aqui a gente consegue perceber várias escritas chinesas. E aqui a gente consegue ver uma redução bem grande, só ficando algumas. Ver também a diminuição do tamanho do grão. E também você consegue ver uma fase alfa bem caracterizada aqui, bem esferizada e definida. A nucleação heterogênea do material. A gente pegou aqui uma formação de dendrita aqui da fase alfa. Fez uma análise de um certo ponto, para analisar ali quais são as composições daquele ponto. O ponto do espectro é esse daqui. A gente obteve ali em porcentagem de 59,4% de alumínio, né, dessa substância, uma liga de alumínio, né?
a gente viu que a fase é muito rica em ferro. Então, basicamente, ali o que se gera ali a escrita chinesa do compósito rico em ferro. Essas são outras fotos legais do MEV. Você pode ver aqui, dá para ver com clareza. As fases verdes aqui são silícios do agregado eutético. E aqui você já vê aqui um pós-tratamento antes de tratar e pós-tratado. Você vê aqui que você já não consegue ver mais, você consegue ver um silício primário aqui, bem grande, mas o agregado eutético foi bem dissolvido. Aqui você já consegue ver também, você não vê nenhuma fase verde, só o vermelho. E aqui também é muito legal que você vê aqui os grãos, os contornos de grãos, e os contornos aqui bem ricos em silício. E dá aquela ideia de que migrou mesmo, o silício foi migrando os contornos de grãos, foi dissolvidos. Agora um pouquinho do ensaio de dureza, onde a gente avaliou as propriedades mecânicas. Antes do tratamento, a gente tinha uma média de 70 HB e depois a gente teve um aumento de 14% para uma média de 80%. Então, a primeira parte aqui da nossa conclusão é falando que a fase alfa, do agregado eutético, ela se tornou esferoidizada e a fase beta refinada. A fase beta primária, ela sofreu também essa esferoidização, que acabou fazendo a diagonal dessa fase, ela diminuiu, né, de 94,8 para 34,2, e também o fato de que foi evidenciada a homogeneização e a distribuição do silício, que era um contaminante, nas fases presentes. Então, a nossa conclusão é que a mudança da microestrutura, que é das imagens que a gente viu, gerou uma melhoria da ciência mecânica. Esse aumento foi de 14% da dureza. E a gente pode inferir também que essa esferoidização das partículas de silício e da fase alfa, ela pode estar gerando um aumento na ductilidade e um aumento na tenacidade. Das nossas referências, e esse aqui é o nosso artigo que foi exploratório nessa área, a gente fez em cima dele.